Então, pessoal, vamos começar mais um MF Talks hoje. Acho que o Thiago é o primeiro convidado que está fora do meu network, mas eu sou muito fã do programa dele, do Stock Pickers. Então, se você não conhece, vai lá no Instagram, um programa muito legal para quem gosta do mercado financeiro, sou muito fã do programa. Então, mandei mensagem para o Thiago, ele gentilmente aceitou participar. Então, muito obrigado mais uma vez, Thiago, por aceitar participar aqui do MF Talks. Ainda é um projeto bem pequeno, mas muito obrigado pela disponibilidade. Então, já vou começar direto da pergunta, nesse grupo a gente foca muito em carreira do mercado financeiro. Eu, olhando a sua carreira, eu achei uma coisa curiosa, até você me explicar melhor. Eu vi que você começou num back-office de um fundo de investimento e foi direto para ser um analista no InfoMoney, numa revista. Então, como é que foi isso, a transição? Você tinha alguém para te treinar a ser analista? Porque normalmente você entra num fundo, você entra numa corretora, vai ter já a equipe de análise. Então, você já entrou nessa parte de investimento diretamente num jornal, numa revista. Então, como é que foi isso? Na verdade, bom, primeiro agradecer o convite. Na verdade, assim, eu sempre gostei muito na faculdade eu conheci o mercado financeiro e queria estudar mais sobre isso. E no fundo, foi apenas 3 meses no back-office, era 2008, aí veio a crise e a área foi praticamente desfeita ali. Então só abrir um parênteses aqui, que você falou da crise, eu lembrei, assim, eu não vivi a crise de 2008, eu entrei no mercado financeiro em 2011, início de 2011. Nem tá planejando essa pergunta, mas 2008 e 2020, o que você achou assim, pior, assim, como crise? 2008 certamente foi mais grave, porque as pessoas não sabiam até onde que ela poderia ir. Existia um grande risco ali de ruptura do sistema, mas para mim doeu muito menos, né? Porque eu era estagiário, não tinha nem... acabado de entrar, assim, né? Achava curioso, assim, nossa, todo dia um problema novo, tal, mas não sabia a gravidade do problema. 2020 certamente foi uma crise muito mais rápida, que a gente sabe onde ela vai terminar, né? Tem um fim, e o fim é quando descobrirem a vacina e conseguir tratar isso, mas doeu mais, né? Doeu mais porque hoje eu já tenho uma carteira de investimentos maior e assim, é algo que você sente na pele. O aprendizado sempre vai ser um aprendizado, crise, mas comigo o aprendizado foi diferente nesse sentido. Mas voltando lá para... beleza, só abrir o parênteses, que é sempre curiosidade mesmo, saber quem viveu as duas crises. Mas eu vivi muito... Você estava no comecinho, né? Vivi pouco, mas a transição ali não dá nem para chamar que foi transição, né? Porque foi tão rápido ali no fundo. Agora, o curioso é que na InfoMoney eu entrei para ser analista de conteúdo, mas é um nome bonito para falar que é jornalista mesmo. Né? Então eu fui trabalhar como jornalista. A sua formação é administração, né? Administração. E é curioso porque eu só descobri que eu ia trabalhar como jornalista na hora que eu cheguei lá no processo seletivo. Que eu falei, mas como assim? Eu não sou jornalista. E aí explicaram, não, calma, é que na InfoMoney a gente gosta de mesclar jornalistas que gostam de economia e economistas que gostam de escrever. Tanto é que meus chefes na InfoMoney, 2 deles hoje são os fundadores empíricos, chefe minha já foi chefe de pesquisa do Santander, já foi do Itaú. O pessoal, o InfoMoney era meio que o celeiro e a galera saía para ir trabalhar no mercado. E, bom, para mim era excelente, porque quando você aprende a escrever sobre algo, né, você tem que saber muito sobre aquilo para você conseguir ser claro. E você já tinha essa habilidade de escrever, já gostava de escrever? Sempre gostei muito de escrever. Eu ia na faculdade, eu ia fazer jornalismo, eu desisti porque eu conversei com uns 4 ou 5 jornalistas que me falaram, cara, esquece, isso aí você vai morrer pobre, você não vale a pena. E eu sempre gostei muito de futebol, então certamente eu ia na faculdade querer ser jornalista esportivo, o que é pior ainda, né? Porque quem ganha dinheiro com jornalismo esportivo é quem não é jornalista, né? Ex-jogador, enfim. E aí mas eu sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de escrever, sempre para mim foi uma habilidade que eu gostava de exercitar, e isso eu pude exercitar isso por muito tempo na InfoMoney. E eu ia seguir a tendência natural, né, de me formar no InfoMoney e quando eu quisesse trabalhar no mercado eu ia sair. Só que aí em 2011 veio a XP, comprou a InfoMoney e tudo que eu tive de proposta para sair ou de algo que eu queria fazer fora, a XP foi me proporcionando, dar a oportunidade de fazer isso dentro da InfoMoney. Foi aí que eu desenvolvi a área de análise da InfoMoney, que a gente criou um curso de ações, criou uma carteira recomendada,
criou conteúdos mais focados de investidor para investidor. E aí foi uma tendência natural que até 2018, quando eu já era chefe da redação e analista, aí eu troquei para sair da Infomoney e fui para Rico para ser só analista de ações, que foi onde eu entrei em 2019 e fui desde então. Então, eu conheço bem assim, a carreira de um analista dentro de um fundo de investimento. Às vezes entra como back-office, vai crescendo lá dentro, ou vira um analista estagiário que vai fazer o analista sênior vai pedir uma ajuda, uma coisa ou outra, para coletar dado. Mas como é que foi para você virar um analista de empresa sem ter, teoricamente, alguém diretamente para te ensinar? Como é que você aprendeu? O meu trabalho, eu acho que... Eu converso muito a gente senta junto com a equipe da XP, né, de análise. E é muito legal quando me perguntam isso, porque são duas profissões completamente diferentes. Vou pegar um exemplo. Marcel Campos é o cara que cobre o setor financeiro na XP. Cara, se você perguntar qual o melhor banco da Bolsa, ele vai dar no detalhe de por que ele prefere Banco do Brasil em relação ao Itaú, Bradesco. Ele é um puta de um especialista sobre bancos. Ele está lá o tempo todo analisando bancos, planilhando os bancos, falando na conferência com bancos, tudo sobre bancos. Agora, se você perguntar sobre Petrobras, ele não vai saber. Perguntar sobre Azul, porque o foco dele é bancos. Então, ele se torna um especialista naquele setor que ele acompanha. Já a gente ali na Rico, eu e o Matheus, né, nós cuidávamos da parte de ações, nós éramos os únicos analistas de ações. Então, na verdade, a gente fazia a cobertura das ações que a gente mais gostava. Então, é quase como se fizesse uma análise macro ali, faz um top-down, para ver o que a gente mais gosta ali, e aí, a partir dali, a gente vai estressando essas empresas e vai estudando elas para saber se é o melhor investimento ou não. Certamente, a gente nunca vai ter a mesma profundidade de uma análise de Banco do Brasil que o Marcel faz na XP, mas a gente vai ter a sensibilidade aquela sensibilidade relativa, que é muito coisa do investidor, do gestor, o cara que gere o dinheiro. Porque, porra, você pode ter lá um setor que você tem 8 empresas e você tem recomendação de compra para as 8, porque você gosta de todas as 8. Mas você vai comprar as 8? Não é todo mundo que simplesmente compra todas as ações que estão recomendadas, né? Você abre ali um stock guide de qualquer corretora, vai ter muito mais recomendação de compra do que de venda, mas não necessariamente é para você comprar todas. E na Rico vocês formavam um portfólio mesmo. Assim. Exato. Então, o que eu já fazia desde a época da Infomoney. Assim, a análise ela não vai ter a mesma profundidade que um analista setorial vai ter, mas ela vai ser muito mais prática, muito mais vida real, beleza, agora eu quero montar uma carteira, porra, para mim, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil... se eu sou analista de bancos, eu acho que Itaú, Bradesco e Banco do Brasil são as 3 melhores empresas da Bolsa. Porra, mas se eu sou um alocador, um investidor, e quero ter uma carteira lá com 10, 12 ações, eu não vou botar 30% das ações serem do mesmo setor, né? Eu vou querer pegar a melhor, ou então posso até pegar as 3, mas uma vai ter um peso muito maior que a outra. Enfim, essa sensibilidade de alocação que vai muito mais de quem acompanha a price action, quem acompanha o mercado, quem acompanha, tem uma visão um pouco mais estrutural. Então, aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que não ter esse background me impede de ter o conhecimento específico setorial. Mas ter o background que eu tive me dá vamos dizer, uma mente aberta, algo muito melhor para identificar o que de fato é um bom investimento ou não, o que pode entrar numa carteira ou não. Então, o seu trabalho se assemelha mais com um analista de fundos de investimento mesmo do que um analista clássico de sell side, né? Eu acho que eu estaria no meio termo ali entre um analista de fundos ou até aquela posição do alocador mesmo, que tem que saber bem as posições. Assim. Entendi. Então, aí eu já chegando no final, contar um pouco do projeto Stock Pickers, como é que surgiu. Uma dúvida que agora é minha, assim, como é que foi difícil no início convencer os gestores para participar? Eu vejo no meu caso, o pessoal do buy side fica muito preocupado com a internet. O pessoal tem muito medo da internet, acha que vão tirar alguma coisa de contexto e vai virar meme na internet. Então, até grandes amigos meus que eu chamo para participar dessa conversa, eles ficam meio receosos de participar. Então, se quiser contar o início do Stock Pickers, claro, de onde veio a ideia, se teve dificuldade. Não, tive.
Eu acho que quem acompanhar, a gente lançou 2 semanas atrás a newsletter do Stock Pickers, e em cada newsletter a gente vai acabar contando um pouquinho da nossa história, que eu acho que assim, o Stock Pickers é meio que consequência do que eu fiz nos últimos 10 anos, que foi, eu sempre gostei muito do mercado, me aproximei dos gestores por gostar do mercado, para entender mais teses de investimentos. Eu acho que a turma do buy side consegue falar com mais profundidade, porque está com o dele na reta, do que um analista do sell side. Não desmerecendo o sell side, porque eu acho que na tecnicidade eles até são melhores, mas acho que no envolvimento da tese o buy side é mais legal conversar, né, com quem está com a pele em risco. Que é uma coisa muito mais direta, né? No final das contas, ele vai ter que decidir se vai comprar, se vai vender, qual peso vai botar. Então... a opinião tem muito mais valor quando é o dinheiro em risco, né? Não é simplesmente uma palavra, né? Compra, vende ou neutro. Mas eu sempre tive papo com eles e, bom, por eu ser meio apaixonadão pelo mercado, virei amigo de todos eles, assim... E eu ficava meio inconformado de como o papo que eu tinha com o gestor antes da entrevista ou depois da entrevista era muito mais legal do que o papo durante uma entrevista que a gente fazia na Infomoney, por exemplo. Eu ficava, porra, mas que merda, né? Por que a gente não consegue transformar o mesmo papo legal ali na Infomoney? Aí eu percebi que, bom, primeiro, tem uma câmera ligada, o cara já fica mega preocupado. Tem essa questão que você falou, porra, tem cara que me conhece, mas tem cara que vai pensar, o que esse jornalista vai colocar na chamada, se eu falar um negócio e descontextualizar. Então eu tive que furar essa bolha ali, para ficar bem próximo deles. E aí a ideia do Stock Pickers foi meio que, cara, todo mundo gostaria de falar de uma maneira mais livre sobre o mercado. Mas ninguém consegue, porque não tem espaço, ninguém dá o primeiro passo. Então eu convenci 6 gestores, 8 na verdade, gestores bons de nome. Então peguei lá Floria Bartonek, João Braga, Henrique Breda, Alexandre Sabanai, uma turma assim, já tem um track record de mercado, tem experiência, não precisa provar nada para ninguém, quer dizer, tem que provar sempre, mas já tem uma história longa aí, né? Tem muito o que ensinar. E eu convenci eles, falei, cara, vamos fazer um podcast. Eu quero cada um de vocês em um episódio. Ao todo vão ser 8. Mas assim, é para falar como se a gente tivesse uma mesa de bar. Para ser profundo, mas ao mesmo tempo divertido. Que no começo era sem câmera, né? Sempre foi sem câmera. Quer dizer, é que depois que a gente levou para o YouTube, para o Instagram, começou a ser filmado. Mas a ideia sempre foi ser um podcast. E eu falei, a gente tem que abordar de um jeito muito mais leve. E vamos que vamos fazer desse jeito. E se não der certo, se o pessoal vê que é muita loucura, a gente para ali no 8º episódio e paciência, né? Mas deu muito certo, assim, as pessoas gostaram de participar, as pessoas que não participavam gostavam de ouvir e viam que era uma maneira muito mais autêntica de falar de investimentos. Então, assim, pega umas frases que a gente ouviu no começo do Stock Pickers, quando o Braga ia explicar o investimento em lojas americanas. Ele começa explicando, olha, lojas americanas é um camelô que paga imposto, né? Porque vende de tudo lá. E assim, só de começar com essa frase, ele já traz ali uma analogia super legal para você entender mais ou menos como o mercado enxerga a empresa, de uma maneira que talvez ele não falaria na Infomoney, não falaria num vídeo. Verdade. E as pessoas começaram a ficar mais soltas. E eu percebo que todo gestor que já participou do Stock Pickers, quando vai dar entrevista em algum outro lugar, ele já fala de um jeito mais leve. Assim, ele já consegue, meio que quebrou um pouco esse paradigma de que só porque eu sou um gestor, eu tenho que falar tudo certinho, eu não posso fazer piada, não posso fazer analogia. E no final das contas é muito mais fácil de entender, né? Quando você consegue explicar de uma maneira clara, né? E também, principalmente, não só explicar, mas é outra coisa que a gente gosta de gerar no Stock Pickers, que é o debate. Né? Porque não é só uma pessoa perguntando, outra pessoa respondendo. É gerar o debate, gerar a interação, o conflito ali, que é algo super valioso em qualquer gestora de recursos. Né? Tem um cara que vai apresentar uma tese no comitê, vai ter um monte de gente para rebater essa tese para ver se de fato é o normal que acontece no dia a dia mesmo, né, de uma gestora. Exato. É a coisa mais normal de uma gestora. E por que as pessoas não fazem isso?
Por que as pessoas se incomodam de ouvir uma opinião contrária? Aí é isso que a gente tentou trazer também um pouco no Stock Pickers. Enfim, é um pouco de tudo, que acho que precisava alguém dar o primeiro passo ali para mostrar que, gente, é legal falar disso em público também. Vamos fazer isso mais. Com certeza. Parabenizar mais uma vez pelo trabalho. Realmente, quem não conhece, sugiro. É um conteúdo único, que nem eu falei, chamar a gente do buy side é muito difícil. Eu, nesse canal pequenininho, eu tenho dificuldade de chamar grandes amigos meus. Então, imagina a dificuldade que você teve. Então, parabéns por todo o trabalho. Acho que conseguiu romper essa barreira. Eu acho que hoje todo gestor quer participar do Stock Pickers. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado aí pelo seu tempo de novo, Thiago. Então, muito obrigado aí. Valeu, Rafael. Obrigadão aí. Parabéns.